A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esdras. E hoje vamos meditar no capítulo 8, versículos 21 ao versículo 23, que nos diz assim: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do Senhor, nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao exército, de pedir ao rei exército e cavaleiros para nós, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós e sobre todos aqueles que o buscam para o bem, mas a sua face e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Queridos, chegamos ao capítulo 8 do livro de Esdras, e aqui neste capítulo nós temos o registro dos chefes que vieram juntamente com Esdras nesta segunda turma que regressou do cativeiro babilônico para Jerusalém. E após o registro de todos aqueles que retornariam ali juntamente com Esdras, ele traz para nós esse importantíssimo registro acerca desta decisão. Olha só, todos se preparam para a saída do cativeiro, mas o texto no capítulo anterior diz que o rei lhes deu tudo quanto eles pediram e mais ofertas para serem oferecidas ao Senhor no templo. E agora eles têm que trazer todo este recurso para Jerusalém, e isto era algo arriscado. Então veja que no diálogo que ele teve com o rei, nós vamos perceber que ele fez declarações acerca da pessoa de Deus, e agora ele precisava de amparo, ele precisava de proteção durante a sua caminhada. E aqui o texto diz que, como ele havia dito ao rei que a mão de Deus era sobre aqueles que o buscam para o bem, e eles se identificavam nesta qualidade diante do Senhor, eles não tiveram coragem de pedir para o rei que lhe desse segurança para que ele fosse voltar. Então o texto diz que ele apregoou um jejum junto ao rio e ele se humilhou, porque ele se envergonhou de pedir ao rei. Agora, eu quero lhe mostrar que é exatamente aqui que, às vezes, nós deixamos de viver algo especial da parte de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós temos uma boa rede de contatos. Muitos de nós, às vezes, temos pessoas influentes no nosso ciclo de amizade, e isso nos impede, às vezes, de recebermos uma provisão, uma ação, uma manifestação exclusiva de Deus para as nossas vidas. Se não fosse esse diálogo que Esdras tivesse tido com o rei, com certeza ele teria pedido ao rei que lhe enviasse uma segurança. Mas como não foi possível, então a Bíblia diz que ele apregoa um jejum
ele se humilha juntamente com aqueles que com ele estavam e pede ao Senhor que lhes guarde durante a sua viagem e os leve em segurança com todos aqueles recursos que eles estavam. Nós vamos ver nos versículos seguintes que eles pesam todo o ouro, toda a prata que estava ali com eles, e então era algo fascinante que os colocava de fato em risco, haja vista que as viagens daquela época eram arriscadas por causa daqueles que ficavam pelo caminho para furtar os viajantes. Isto é notório até mesmo no tempo de Jesus, quando este conta uma parábola acerca daquele moço que estava indo e foi roubado, foi maltratado, e agora vem um sacerdote, vem um levita e não dá a ele a devida assistência, até que vem então um samaritano. Então nós vamos perceber que as viagens eram arriscadas, eles poderiam sofrer no caminho a violência por causa dos recursos que eles estavam carregando. Mas aqui a Bíblia diz que eles apregou o jejum e eles buscam ao Senhor. Meus queridos, hoje nós vivemos uma época em que as facilidades, elas têm muitas vezes nos impedido de nos humilharmos diante do Senhor e especialmente de jejuarmos e apresentarmos esse sacrifício diante de Deus. Porque hoje nós temos uma rede de contatos que às vezes nos facilita alcançarmos aquilo que precisamos. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele está em um ambiente espiritual. Deus é Espírito, diz a tua palavra, e Ele deve ser adorado em espírito, mas Ele move as coisas também no mundo natural. Deus não é um ser que está apenas controlando o mundo espiritual. Ele controla este mundo, Ele controla todas as coisas. É Ele que manda a chuva, é Ele que manda o sol, é Ele que manda o vento, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz com que todas as células do nosso corpo funcionem. Então, Ele tem o controle de tudo que é físico. Ele não é apenas aquele que governa o mundo espiritual, Ele governa os céus, a terra, o mar, tudo aquilo que existe é governado pela lei do Senhor. E logo, nós não precisamos ficar achando que nós só temos que jejuar, só temos que orar por coisas espirituais, mas também pelas coisas físicas e materiais. Deus nos atende. Aqui nós vemos que Esdras precisava de segurança para retornar para Jerusalém, para conduzir toda aquela fazenda, aquela riqueza que eles estavam levando. E eu quero chamar a sua atenção também para este detalhe, pois eles estavam no cativeiro. Estavam no cativeiro, mas quando saíam do cativeiro, eles estavam indo embora com uma grande fazenda. O mesmo nós vimos acontecer quando eles estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles saíram carregando grandes fazendas. Ou seja, nós vamos perceber que mesmo que alguém esteja num cativeiro, se este estiver na direção do Senhor, Deus, Ele vai fazer com que ele seja promovido, que ele seja, ele receba aquilo que é digno durante o período que ele passou naquela temporada. Foi o que nós vemos aqui. O povo estava em cativeiro, mas quando foram liberados para voltar, eles levaram grandes fazendas, ou seja, o trabalho que eles fizeram durante o cativeiro não ficou em vão, porque eles foram recompensados. Deus, Ele não é injusto, mas a Bíblia diz que Ele é justiça. Então, Deus trata com equidade e com justiça aqueles que confiam nele. Por isso disse aqui, então, Esdras dizendo que o Senhor, a sua mão, ela é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. E assim nós vemos que ele diz que jejuou, ele pediu e Deus moveu-se pelas suas orações. Deus, ele se move quando nós nos humilhamos diante dele e reconhecemos a nossa necessidade e a capacidade que ele tem de nos socorrer. Às vezes você pode pensar, eu tenho orado
e Deus não tem respondido. Eu tenho buscado e não tenho sido respondido, não tenho sido atendido pelo Senhor. Mas eu quero que você saiba que Deus está contemplando a sua oração. E no momento certo, você vai perceber que, na verdade, Deus já te deu uma resposta. E esta resposta, ela vai trazer paz para o teu coração. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que assim como testemunhou Esdras, você possa ter a confirmação. Porque no versículo 31, a Bíblia diz: e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, e para irmos para Jerusalém, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e da mão dos que armavam ciladas no caminho. Aleluia! Então Deus deu para eles um caminho seguro e Deus também tem um caminho seguro para você. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.